Bom dia, obrigado pela presença na nossa mais uma teleconferência de resultados nossos, 4T20 e do ano encerrado de 2020. Obrigado pela presença e, primeiramente, pedir um pouquinho de paciência aí a gente está operando essa plataforma aqui, a segunda vez apenas, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade adicional. A dinâmica é a dinâmica normal de webinar, primeiro a gente faz uma apresentação, o Ricardo, o Paim, vai passar pelos resultados operacionais e financeiros. Ao final, a gente abre para um Q&A e a gente vai fazendo a gestão aqui do perguntas e respostas conforme vocês sinalizarem com a mãozinha levantada aí, por favor, que é o menu, no menuzinho embaixo aí, você vai em participantes e raise your hand ou levante a sua mão em português. Então, muito obrigado pela presença. Vou começar aqui passando a palavra para o Ricardo. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um call relativo à divulgação dos nossos resultados, agora do quarto trimestre de 2020 e fechamento do ano consolidado. O ano passado foi um ano bastante positivo na nossa visão para a direcional, apesar de todos os desafios que a pandemia nos impôs, o nosso time, na nossa visão, conseguiu fazer um trabalho realmente espetacular de superação, onde tivemos, ao final do ano, resultados que demonstram aí claramente, né, a trajetória de melhoria consistente dos nossos números, dos nossos resultados, nesse caminho que a gente tem trilhado aí já há alguns anos, sendo que tri após tri, essa direção que a gente tomou tem ficado mais nítida e a gente tem realmente conseguido entregar para os nossos acionistas resultados cada vez mais melhores e mais promissores na nossa visão aqui do lado da direcional. Eu queria iniciar a nossa apresentação na página 3, onde a gente destaca os principais itens aí, os principais pontos desse resultado, que eu acho que são fundamentais estarem bem claros para cada um de vocês. E eu queria, então, destacar esse ano de 2020, que foi um ano muito positivo, principalmente o segundo semestre, onde nós tivemos aí uma maior visibilidade dos impactos da pandemia na operação dos nossos negócios. O primeiro semestre foi um semestre onde a gente começou a ter os impactos ali em março, e, portanto, tanto no primeiro TRI quanto no segundo TRI, a gente teve ali um período de ajuste, e o segundo semestre, eu diria que nós já rodamos em velocidade de cruzeiro, com todos esses ajustes feitos. Então, no quarto trimestre do ano, eu acho que é uma proxy importante do cenário onde a gente está hoje, já agora em 2021, já foi um trimestre onde a gente pôde colocar todo o trem no trilho. Nós tivemos, então, um trimestre com recorde de lançamentos, com recorde também histórico de vendas da direcional. Entregamos, como vocês devem ter visto no nosso relatório financeiro, e o Paim vai passar ao longo da apresentação, uma das maiores margens brutas que a empresa já teve em toda a sua história. Foi 37% a margem bruta ajustada pelos juros de financiamento à produção, nesse quarto TRI, é realmente uma margem bruta referência, eu diria, aí no setor. Tivemos também o maior lucro líquido trimestral dos últimos 6 anos da direcional. O último lucro líquido, parecido com o que nós entregamos agora no quarto trimestre de 2020, foi no terceiro trimestre de 2014. Então, há 6 anos não entregávamos um lucro nesse patamar. Tivemos também uma geração de caixa de 63 milhões de reais no trimestre e de 146 milhões de reais no ano. Quando nós observamos os últimos 8 anos da direcional, nós geramos caixa, tivemos geração positiva de caixa em 7 dos 8 anos. Isso demonstra uma resiliência enorme da nossa operação, uma consistência muito grande da operação da empresa. No quarto TRI, anualizando o lucro líquido, nós atingimos um ROE de 14%, também o maior ROE dos últimos anos da empresa. É um indicador, o Return on Equity, que tem subido TRI após TRI, e nós vemos aí bastante nitidamente uma possibilidade de continuarmos entregando um incremento de ROE na operação aqui da direcional. Tivemos, além disso, um pagamento de 120 milhões de reais em dividendos no mês de outubro.
Tivemos também, até o momento atual, a partir da data em que um programa de recompra foi aprovado pelo nosso Conselho de Administração, já executado 37 milhões de reais em recompra de ações da empresa. Então, eu queria, vamos dizer, resumindo, né, dizer que nós fechamos aí o ano de 2020 crescendo o lançamento, crescendo venda, crescendo receita, crescendo lucro líquido, mantendo margens super sólidas, eu diria que até margens, né, tanto bruta quanto líquida, crescentes ali, tri após tri. Em todo esse crescimento, né, mesmo entregando esse crescimento, nós ainda tivemos geração de caixa positiva, pagamos dividendos, retornando o capital para o acionista e tivemos um programa, né, de recompra que está em vigor, onde também estamos aí, de certa forma, não via dividendos, mas via recompra, devolvendo para o nosso acionista parte do valor, parte desse caixa que a gente tem gerado aqui na nossa operação. Então, na nossa visão, foi realmente um ano e um trimestre bastante positivos, onde nós superamos aí uma diversidade bastante grande e, na nossa visão, conseguimos entregar resultados bastante sólidos. Passando agora para a página 4, onde eu vou falar um pouquinho a respeito dos nossos lançamentos e vendas. Nós fechamos o quarto trimestre de 2020 com lançamentos recordes, foram 697 milhões de reais lançados no trimestre, o que representou aí um crescimento de 21% contra o terceiro trimestre do ano passado e de 26% contra o quarto trimestre de 2019. Se anualizarmos esses lançamentos aí de 697 milhões, chegamos a quase 2 bilhões e 800 já. Também na Riva, nós tivemos um ramp-up muito importante. No quarto trimestre do ano passado, a Riva lançou 231 milhões de reais, crescendo mais de 400% contra o terceiro tri. Esse patamar de lançamentos de Riva anualizado já chega bem próximo a 1 bilhão de reais. Também, no ano passado, agora analisando o ano como um todo, nós atingimos aí mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em lançamentos. Isso representou uma redução de 9% em relação ao ano de 2019, impacto basicamente do primeiro semestre do ano, onde nós seguramos bastante os nossos lançamentos, até termos uma visibilidade maior dos impactos da pandemia na nossa economia e no nosso negócio. Mas, mesmo com essa redução de 9% nos lançamentos, vocês podem observar no gráfico, na porção direita desse slide, que entregamos um crescimento de vendas líquidas de 27%, quando comparamos 2020 com 2019. Então, nossas vendas líquidas atingiram aí 1 bilhão e 680 milhões de reais, o que demonstra que temos lançado produtos aí com uma assertividade bastante grande, bastante interessante, o que demonstra a forte demanda pelos nossos produtos, onde mesmo com um patamar menor de lançamentos, entregamos um crescimento expressivo de vendas e vemos aí a possibilidade de continuarmos nessa trajetória, nesse cenário macroeconômico que a gente tem visto atualmente aí. Nós temos realmente uma perspectiva e uma visão de que em 2020 é possível continuarmos, né, entregando esse crescimento, tanto de lançamento quanto de vendas. Esse é o desafio nosso para esse ano corrente agora. Falando um pouquinho de Riva, eu vou mais abaixo na apresentação dar um destaque a ela, mas Riva, não posso deixar de dizer, entregou o melhor trimestre de vendas líquidas da sua história. Foram 95 milhões de reais em vendas, um crescimento de 52% em relação ao terceiro trimestre de 2020, o que é um crescimento muito expressivo, tri contra tri, e vemos aqui também nesse segmento uma perspectiva bastante importante de continuidade do crescimento da operação da empresa. Passando para a página 5, onde a gente demonstra um pouquinho a VSO que nós tivemos nos diferentes segmentos onde atuamos, esse quarto trimestre foi a maior VSO entregue pela Direcional, consolidando, nesse caso, a Riva, dos últimos trimestres. Foi uma VSO consolidada de 17%, sendo 18% no segmento da Direcional e 16% de VSO no segmento da Riva. Muito importante ressaltar aqui o elevadíssimo nível de lançamentos de Riva no trimestre. Então, foram 230 milhões de reais no trimestre, e é natural que quando há uma concentração de lançamentos em um trimestre, exista um impacto, né, negativo na VSO, e mesmo com esse patamar elevado de lançamentos, a VSO da Riva consolidada e consolidando, né,
tanto o estoque que tínhamos no início de outubro, quanto os lançamentos ocorridos no trimestre, foi de 16%. Quando nós excluímos esses lançamentos realizados no quarto trimestre, considerando somente a VSO de estoque, que eram os produtos disponíveis para venda ao final do mês de setembro, a gente verifica que tanto a VSO de Riva quanto de direcional foram equivalentes em 22% no trimestre, tá? É importante destacar aqui também que nesse quarto trimestre do ano passado nós tivemos um incremento bastante forte na VSO, do que a gente chama aqui de projeto legado, que são empreendimentos que foram executados, né, com processo de repasse ao final da obra, não foi no modelo associativo, projetos que, portanto, tiveram distratos, estoques antigos que nós temos aqui na direcional e na Riva, que eles têm uma margem bruta menor do que a média dos projetos que nós temos em andamento atualmente, onde a VSO saiu de 2% no terceiro trimestre e atingiu 9% no quarto trimestre agora de 2020. Isso é muito fruto das condições mais, vamos dizer, vantajosas que nós temos atualmente no crédito imobiliário, que facilitam bastante a aquisição por parte, né, dos nossos clientes, por parte da população brasileira. Então, quanto mais vantajosas essas condições, principalmente com relação à redução das taxas de juros no crédito imobiliário e ao anúncio de novas formas de financiamento pelos bancos, como financiamento, né, onde a gente tem correção pelo IPCA, tanto quanto pelo financiamento em poupança mais um spread, isso trouxe um ganho de affordability muito grande para a nossa população, e clientes que anteriormente não eram, vamos dizer, público-alvo dos nossos produtos, agora passam a ter condição de compra desses empreendimentos, e isso é muito claramente visto no incremento dessa VSO dos nossos projetos legado, que estão aí, eu diria, na fase final de vendas. Passando à página 6, eu queria dar um destaque aqui à queda expressiva dos nossos distratos. Então, no quarto trimestre do ano passado, os distratos nossos ficaram em 52 milhões de reais. Foi uma queda de 35% quando comparado ao terceiro trimestre do ano e de 43% quando comparado ao mesmo período de 2019. Essa redução de distratos foi fruto das melhorias que a gente vem implementando no nosso processo de vendas, né, mês após mês, é uma melhoria contínua, além de termos tido uma operação ininterrupta do programa Casa Verde e Amarela ao longo do quarto trimestre de 2020. Então, isso foi muito positivo na minimização, né, dos distratos, na redução desses distratos, o que é bastante positivo. Ainda temos um caminho para percorrer, ainda tem espaço para melhora, mas eu acredito que esse patamar de 9% que nós entregamos no quarto trimestre do ano passado é, sim, um patamar bastante reduzido, eu diria também chegando aí próximo a um benchmark no setor. Quando nós analisamos ano contra ano, né, a gente verifica que em 2020 os distratos nossos representaram aproximadamente 13,6% das nossas vendas, enquanto em 2019 foi 18,8%, ou seja, uma queda também bastante expressiva, que se traduz na melhoria dos nossos resultados financeiros e na última linha aí do nosso balanço, onde vocês viram um incremento expressivo do nosso lucro líquido no trimestre. Passando para a página 7, aí, finalizando a minha parte aqui na apresentação, acho muito importante dar um destaque à operação da Riva. A Riva é hoje uma das grandes avenidas de crescimento que nós vemos aqui dentro do nosso grupo, na direcional. A gente tem nessa faixa de atuação da Riva, onde nós estamos comercializando produtos do topo do Minha Casa Minha Vida, ou seja, em torno de R$240 mil, nas cidades de Rio, São Paulo e Brasília, até aproximadamente R$500 mil. Esse aí é o teto do produto Riva, sendo que a operação nossa majoritária vai estar entre 250 e 350 mil reais de preço de venda. A gente atinge famílias com renda iniciando em R$5 mil por mês, chegando a 11, 12 mil reais de renda familiar. Esse é o nosso alvo. E aqui nesse segmento a gente realmente tem uma convicção muito grande, onde nós temos diferenciais competitivos enormes que nos fazem realmente muito diferentes e nos traz uma oportunidade muito grande de atuação numa faixa onde
ter custo competitivo para atuação não é simples. Eu acho que são poucas empresas que têm condição de atuar de forma competitiva em termos de custo de produção nessa faixa, além de ser uma faixa onde, em função dessa mudança que a gente teve no custo do crédito imobiliário ao longo dos últimos anos, a gente tem um volume muito grande de potenciais compradores. Além de ser um segmento onde as barreiras de entrada são significativamente maiores do que no Minha Casa Minha Vida. Então, essa realmente é uma empresa, hoje uma subsidiária integral da Direcional, onde a gente deposita uma confiança muito grande, onde a gente tem alocado uma parcela relevante do nosso capital para crescimento dessa operação, e a gente vê, sim, uma possibilidade de termos uma remuneração bastante adequada nessa faixa e uma atuação bastante diferenciada, ocupando um espaço onde poucas empresas têm condição de atuar. Além disso, essa operação, do ponto de vista estratégico, ela é muito relevante para a gente, é uma forma da gente ter um mix de produtos bastante saudável, parte da nossa operação com funding vindo do FGTS, parte da nossa operação com funding vindo de mercado e do SBPE. Nessas condições atuais, econômicas, esse é um segmento onde não há limitação de funding para o crescimento. O que vai definir o tamanho da empresa aqui é a demanda pelo produto, diferentemente do segmento do Casa Verde e Amarela, onde o funding é o grande limitador do crescimento das operações das empresas e do programa. Ele tem uma limitação do orçamento do fundo de garantia. E quando a gente fala de Riva, aqui, eu diria que mesmo com o incremento esperado aí da Selic para patamar entre 5% e 6% ao ano, desde que a gente tenha uma curva de juros mais flat, menos inclinada, eu vejo absolutamente uma demanda muito forte, uma manutenção aí importante do apetite dos bancos para continuar financiando esse segmento. Então, a gente está bastante otimista e temos aí mantido realmente um foco bastante grande no crescimento da operação de Riva. Pelos números que eu já passei com vocês anteriormente, em termos de venda, a gente tem claramente uma assertividade bastante grande dos produtos que nós temos colocado no mercado e continuamos vendo essa tendência agora no primeiro trimestre de uma continuidade de crescimento da empresa com uma demanda muito sólida pelos produtos que nós temos colocado no mercado. Bom, eu queria passar a palavra agora para o Paim, que vai tratar aí com vocês, passar com vocês pelos principais destaques financeiros do trimestre, e na sequência eu vou estar aqui à disposição para as perguntas e respostas. Então, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa apresentação dos resultados do quarto trimestre do Consolidado 2020. Antes de passar por destaques financeiros, gostaria de passar uma palavra para vocês. Temos muito orgulho de trazer esses resultados que a gente conseguiu conquistar ao longo de 2020. Realmente, num ano tão atípico, com tanto desafio, nós fomos testados no limite da nossa resiliência para conseguir chegar aqui e chegar realmente de uma forma que a gente percebe como a gente vem transformando o negócio dessa empresa, como essa empresa vem atingindo resultados, demonstrando que, apesar da pandemia, nós conseguimos ser um negócio anticíclico. E, definitivamente, só é possível, reforçando aqui o comentário do Ricardo, porque nós temos um time fora de série, um time que não abaixou a guarda em nenhum momento, continuou lutando, continuou se dedicando, continuou entregando, e isso nos faz entrar em 2021 com um grande grau de ânimo, um grande grau de otimismo, considerando que nós temos a vacina já pronta, provavelmente chegando nos próximos trimestres de forma mais importante, de forma mais relevante aqui no Brasil, e a gente tem todos os elementos para que 2021 seja um ano ainda melhor do que a gente conseguiu entregar em 2020. Então, agora, passando para o próximo slide, slide 9, eu gostaria de ressaltar aqui do lado esquerdo do slide a nossa receita líquida. Nós tivemos um crescimento de 2019 a 2020 de 3% da nossa receita líquida, atingindo R$1,5 bilhão de reais.
E o que a gente pode perceber no gráfico logo à esquerda desse gráfico maior que compara 2019 e 2020, uma crescente trimestre após trimestre. Então, quando a gente acompanha quarto trimestre de 19, terceiro trimestre de 20 e quarto trimestre de 20, um crescimento dessa receita paulatinamente, com bastante consistência, e que nos traz bastante segurança na continuidade dessa tendência de crescimento ao longo dos próximos exercícios. Do lado direito do slide, podemos perceber a relevância do nosso negócio no novo modelo. O novo modelo nada mais é do que nossas duas empresas principais, Direcional, negócio que depende do funding de FGTS, Casa Verde e Amarela, e Riva, que é o nosso grande player de crescimento, que atua no primeiro layer, no primeiro patamar acima do Casa Verde e Amarela. Então, recursos de SBPE. Então, a gente consolidou esses dois business no novo modelo para vocês poderem perceber como a gente tem tido sucesso na virada do nosso negócio, no turnaround do nosso negócio. Primeiro, para a gente entrando no Casa Verde e Amarela ali nos últimos ciclos e agora realmente tendo a Riva como uma participação cada vez mais representativa no nosso negócio. Quando a gente fala de prestação de serviço, a gente vê uma queda expressiva de 65%. Desde 2018, nós não contratamos novos projetos do Faixa 1, do Minha Casa Minha Vida, que era aquela empreitada que nós entregávamos produtos diretamente para a Caixa Econômica Federal. Acabou o dinheiro governamental, que exigia um grande subsídio, um grande esforço do orçamento da União. Esse dinheiro acabou, a gente só está entregando os últimos projetos e terminando, finalizando, e provavelmente essa receita continuará caindo e restará um resíduo muito pequeno na prestação de serviço. E no legado, ainda aquele produto de alvenaria estrutural que nós produzíamos no passado não muito longínquo, e a gente tem acelerado a velocidade de vendas desse produto. O mercado está muito forte, taxa de juros baixa, affordability, a questão das pessoas cada vez mais valorizando a casa própria, considerando os riscos da pandemia. Então, a gente está bem convicto de que a gente também reduzirá esse estoque de legado muito rapidamente. Próximo slide, por favor. Slide 10. Neste slide, nós vamos falar um pouco sobre o lucro bruto. Como o Ricardo mencionou, no lado esquerdo, a gente pode perceber que no quarto trimestre a gente conseguiu atingir uma margem bruta de 37%, num cenário realmente desafiador, um cenário onde as páginas do jornal falam muito sobre inflação de insumos. A gente consegue perceber como que a gente vem conduzindo o nosso negócio com o principal driver, principal pilar estratégico de eficiência operacional. A empresa vem colhendo os frutos de mais de uma década produzindo através de formas de alumínio com parede de concreto. Isso tem uma curva de aprendizado importante, tem uma tecnologia que vai sendo desenvolvida. Então, a gente, na Direcional, usa montadores para montar as formas de alumínio. Na Riva, que a gente chega a 25 andares, 25 pavimentos, a gente usa gruas e formas trepantes que imprimem uma velocidade e uma economia de obra importante, e a gente consegue realmente, na hora que a gente compara essa margem bruta com o mercado em geral, a gente tem uma margem bruta bem destacada, e é uma obsessão nossa manter essa margem bruta em patamares diferenciados, reforçando assim a nossa qualidade da operação, né? Nossa engenharia, nossa capacidade de inovação, nossa capacidade de sempre fazer mais com menos recursos. Então, a gente pode perceber que o lucro bruto, trimestre após trimestre, do quarto trimestre de 19, terceiro trimestre 20, quarto trimestre 20, vem demonstrando um crescimento paulatino, o que representou 6% de crescimento se comparado com 2019, atingindo 533 milhões de reais. Do lado direito do gráfico,
reforçando a capacidade desta empresa de poder se ajustar não só aos ciclos econômicos, como ao seu modelo de negócio, às características e situações mercadológicas, a gente demonstra nesse slide como foi a evolução da nossa receita por segmento de negócio. Então, a prestação de serviço em 2017, tendo uma representatividade grande, tinha sido bem maior em 16 e 17, então, em 16 e 15, e 17, 18 e 19, você percebe a gente reduzindo nossa dependência em relação ao faixa 1, né, que eu já comentei anteriormente, e aumentando a participação do novo modelo, entrando agora em 2021 com Riva preparada para atingir esse mercado que acreditamos ser mal explorado, que não tem players que têm capacidade operacional de custos para operar como a Riva tem. Então, acho que a gente está bem animado para esse novo ciclo que nós estamos entrando em 2021, que foi definitivamente confirmado ao longo de 2020, quando nós começamos nosso negócio da Riva. Os números de fechamento do negócio Riva são superlativos, confirmando toda a nossa tese de investimento para a gente continuar nesse negócio. Próximo slide, por favor. Sobre despesas gerais e administrativas e comerciais, esse é um ponto que sempre podemos melhorar. Então, aqui sempre tem um esforço adicional. Tem dois pontos que, acredito eu, vão trazer melhoras nesses dois itens. O primeiro, e mais relevante, é o crescimento da nossa receita. Então, a partir do momento que nós estamos vendendo mais, batendo recorde atrás de recorde, trimestre por trimestre, depois de trimestre, a gente vai se apropriar dessas receitas nos próximos trimestres, quando a venda acontece agora. E a gente vai ter um efeito de diluição desses custos fixos mais eficiente, ou seja, temos uma capacidade instalada que dá conta deste crescimento. Então, definitivamente, essas contas não crescerão na medida do crescimento da nossa operação. O que nós vamos fazer aqui? Muita digitalização, transformação digital na veia, orçamento para tecnologia de informação, muita atenção para esse ponto, robotização de processos repetitivos para que o nosso tempo seja dedicado realmente para capacidades, para uma necessidade mais analítica, para uma questão mais estratégica e também, principalmente, de gestão de pessoas, que é um grande pilar na nossa visão estratégica. Então, a gente pode perceber nos números que a gente caiu de 7,7% da receita bruta no quarto trimestre de 2019, chegando a 6,9% no quarto trimestre de 2020. E ano fechado, a gente reduziu aqui marginalmente 0,20 pontos percentuais, mas não estamos satisfeitos. A gente quer trabalhar com G&A abaixo de 6,5%. Então, nós vamos ser obsessivos para trazer mais produtividade para o nosso G&A, para o nosso escritório, para o nosso back-office. Tem um time de primeiríssima qualidade aqui, muito aberto para essa tecnologia e que nós vamos instalá-la na medida da possibilidade, nós vamos acelerar esse processo. Nas despesas comerciais, nós também temos um desafio. Cada vez mais nossas vendas são feitas digitalmente. Mais de 30% das nossas vendas já são feitas numa plataforma digital. Os leads são gerados, então tem uma estratégia de marketing digital muito robusta. A assertividade comercial vai aumentar. Aumentando a assertividade comercial, a gente permite que o nosso corretor consiga fazer mais vendas ao longo do mês e, eventualmente, a gente possa ter um dispêndio sobre receita de despesa comercial mais baixo do que a gente vem tendo. Então, nós vamos trabalhar muito fortemente nesses dois pontos, como a gente já vem fazendo. Próximo slide, por favor. 12. Aqui, o lucro líquido ajustado, nós gostaríamos de apresentar para os senhores e senhoras, do lado esquerdo, o lucro líquido antes de minoritários. Na nossa estratégia de crescimento para chegar até aqui, a gente sempre teve muitas parcerias. Essas parcerias foram de extrema importância para o nosso negócio. A gente conseguiu entrar em terrenos, em mercados que antes a gente não conseguia entrar, mas tem um efeito que
um efeito até positivo para todo mundo, mas que a gente acaba distribuindo muito, considerando que nós temos eficiência operacional, considerando que a gente está conseguindo fazer nosso dever de casa bem, mantendo margens brutas da nossa engenharia, da nossa produção, ok. A gente acaba distribuindo uma parte importante dos nossos lucros para os nossos sócios. Obviamente, a gente vai fazer isso cada vez de forma mais criteriosa, né? Porque a gente está percebendo que talvez fazer dentro de casa, quando a gente consegue, quando a gente tem entrada naquele mercado, faça mais sentido para esse lucro ser distribuído para o acionista direcional do que, eventualmente, ficar distribuindo todo esse lucro para os minoritários. Mas somos muito abertos a parcerias, as parcerias funcionam muito bem, visão de longo prazo, sustentável, ganha-ganha, então esses são nossos princípios e valores. Tá? E do lado direito, aqui o lucro líquido ajustado, um crescimento expressivo de 20% de 2019 a 2020, trimestre após trimestre, sinais vitais do negócio só melhorando, o que nos deixa muito confiantes para que 2021 seja um dos melhores anos da nossa história. Próximo slide, por favor. Aqui um pouco do trabalho que a gente vem fazendo ao longo de 2020. A gente, no primeiro trimestre, apresentando resultados do quarto trimestre de 2019, a gente falou muito sobre ciclo financeiro, e a gente vem trabalhando arduamente para melhorar o ciclo financeiro da direcional. Isso significa reduzir o contas a receber, o prazo do contas a receber. Isso significa aumentar o prazo do contas a pagar. Isso significa liberação de capital de giro. Isso significa a possibilidade de investir esse capital de giro em negócios que trazem um resultado melhor do que contas a receber e contas a pagar. Então, aqui eu trouxe só um exemplo para vocês dos dias que a gente tem de contas a receber, como é que eles foram fortemente impactados, demonstrando o sucesso desse nosso foco, do desenvolvimento dessa liberação desse capital de giro. Nosso capital circulante líquido, ao longo de 2020, melhorou bastante, se comparado com 2019. E a gente também, agora do lado direito do gráfico, mostra a nossa estrutura de capital. Sempre dissemos aqui, somos uma companhia conservadora, temos 40 anos de história, queremos estar no mercado nos próximos 40, nos próximos 80 anos, e a gente sabe que o Brasil é um país volátil, nós precisamos ter uma estrutura de capital muito sólida, muito conservadora, e aqui demonstrando que de 2019 para 2020, nossa estrutura de capital, nossa dívida líquida sobre o PL continuou o mesmo, em torno de 7,3%, 7,4%. Obviamente, cada vez melhor essa dívida, cada vez mais longa, com spreads mais baixos, aproveitando, obviamente, esse cenário de Selic tão baixa. A gente teve, em setembro do ano passado, uma revisão do nosso rating. A gente continuou sendo duplo A+, que é um notch abaixo, um nível abaixo do AAA, que é a melhor rating na escala nacional, e a gente teve um outlook positivo naquela revisão, o que nos deixa esperançosos em relação a uma potencial revisão em algum momento por essa agência de rating, para que a gente atinja aqui o AAA. E no último slide, mas não menos importante, finalizando para a gente passar para perguntas e respostas, o cronograma de amortização das nossas dívidas, nossa dívida, a gente atingiu 36 meses, estamos melhorando trimestre a trimestre esse cronograma de amortização. A gente tem pensado em tirar qualquer tipo de vencimento ou refinanciar 2022, considerando ser um ano eleitoral que poderia ter mais volatilidade, considerando a polarização política que a gente está enxergando prospectivamente. Então, vamos trabalhar no liability management, como já vimos fazendo, dívidas com carência alta, custo baixo, sem garantia, covenants bem tranquilos para a gente poder trabalhar com bastante tranquilidade, focar no nosso core business. Esse é dos nossos focos aí ao longo de 2021. E na abertura da dívida, a gente acessa praticamente todos os mercados de mercado de capitais. Nossa dívida, 82% é bancada com mercado de capitais, sendo 58% com CRIs, pessoas físicas, pulverizadas,
temos 24% com debêntures, foi uma debênture que nós emitimos em setembro do ano passado, abrindo esse novo mercado para nos financiar, muito bem recebidos, 30 investidores, 2 vezes demanda sob book, muito bem sucedida a transação, e 18% com operações bilaterais, dentre Compro, CCB, capital de giro e linhas de financiamento à produção, tem um custo mais alto e a gente toma numa proporção menor. Do meu lado é isso, gostaria de agradecer mais uma vez e passar aqui para perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Paim. Obrigado, Ricardo. Pessoal, lembrando, a gente vai abrir aqui agora o Q&A, perguntas e respostas. Para quem quiser entrar na fila de perguntas, basta ir no menuzinho embaixo aí, onde está Raise Your Hand, ou levante a sua mão. E eu vou organizando a fila. A primeira pergunta aqui é do André Mazzini, do Citi. Ô, André, eu vou liberar o microfone e depois eu libero novamente para uma tréplica, se for necessário. Um minutinho, por favor. André, seu microfone está liberado. Pessoal, lembrando, a gente vai abrir aqui agora o perguntas e respostas. Oi, pessoal. Agora acho que sim, né? Tá me ouvindo? Acho que sim, né? Beleza, ótimo. Obrigado, então, pessoal, pelo call. A primeira pergunta sobre esse ponto que eu acho que o Paim tocou ali no meio em algum momento, né? Vocês querem, então, tirar um pouco dos minoritários, porque, enfim, vocês já têm toda a capacidade e know-how para fazer mais coisas dentro de casa e land bank, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, vocês venderam participação na Napoli Empreendimentos, né, durante esse TRI. Então, entender um pouco do racional dessa venda, então, direcionamento de longo prazo, de fato, tem um pouco menos de minoritário no PL, mas nesse TRI teve essa venda, essa monetização, né? E com relacionado a isso, então, geração de caixa, também falar um pouco da venda de recebíveis, teve uma geração de caixa importante vindo dessa operação, e se a gente pode esperar mais desse tipo de operação no futuro. Obrigado. André, obrigado aí pela sua pergunta. Eu vou pegar primeiro, o Paim fala a segunda. Vamos lá, com relação à venda de uma participação que a gente fez em um projeto, uma das premissas que a gente tem aqui, né, tanto em Direcional quanto em Riva, é ir ao longo do tempo transformando o nosso negócio o mais asset light possível, né, desde que consigamos manter o conservadorismo e ter uma estrutura aí de equity muito sólida para absorver essa volatilidade que a gente vive no Brasil. Agora, um dos pontos que a gente tem dado um foco muito grande, principalmente depois quando o IPO da Riva foi cancelado, é trazer eventuais sócios, mas com um viés totalmente financeiro, para participar conosco de alguns projetos. E o que a gente tem percebido muito claramente é que nos patamares atuais de taxas de juros, o nível de retorno que esses sócios têm pedido é infinitamente inferior ao nível de retorno que a gente quer entregar e a gente está se propondo a entregar aqui nas nossas operações, tanto de Direcional quanto em Riva. Então, no contexto dessa operação especificamente que a gente concluiu no quarto trimestre, esse havia sido um projeto onde o terreno foi adquirido integralmente em equity, terreno quitado com um volume de equity investido expressivo. Então, nós trouxemos um sócio para esse projeto para tirar todo esse capital que estava alocado no projeto até aquele momento, onde o sócio busca um retorno muito mais baixo do que o que a gente vai entregar aqui na empresa. Então, nós fizemos essa venda, trouxemos esse capital para dentro da empresa e certamente esse capital vai ser reinvestido a taxas de retorno muito superiores às taxas que esse sócio está buscando. Então, no contexto dessa operação que a gente fez, a gente pode sim vir a fazer mais uma, em um outro terreno onde a gente tem um volume de equity muito elevado, e o nosso objetivo é, então, retirar esse equity que está nesses terrenos. A gente chegou a ter, alguns anos atrás, 300 milhões de reais investido em terreno. Isso machucou muito o nosso ROE, porque era um caixa investido em terreno que nos trazia receita e lucro zero, e agora nós estamos, e nós sempre dissemos isso, num processo de retirada desse equity o mais rápido possível para remunerá-lo de forma mais adequada e mais próxima do que a gente se propõe a fazer aqui. Então, foi feito o primeiro processo,
assim como vendemos terreno em Porto Velho, vendemos terreno em cidades que, não no quarto TRI, há mais tempo atrás, mas nesse processo, né, de retorno do capital para a empresa para ser reinvestido a taxas mais altas, pode ser que a gente venha fazer mais uma venda de uma participação em um projeto específico, onde a gente tem também um volume de equity muito alto nesse terreno. Então, faz todo sentido, altamente accretive a operação e tudo que gera valor para o nosso acionista nós vamos fazer. Novos projetos, onde terrenos em geral são permutados ou tem um volume de capital alocado, né, muito baixo e a remuneração sobre aquele capital é, portanto, bastante elevada. Vocês sabem que a gente prioriza muito a aquisição de terrenos via permuta, alocando muito pouco equity no nível dos projetos. Não faz sentido termo sócio. Mas nesse projeto específico e no outro que nós estamos trabalhando aqui, é bastante accretive a realização dessa venda, dessa participação. Eu queria que o Paim passasse agora para a segunda pergunta com relação à monetização de recebíveis que nós temos, e aí quase tem ficado alguma dúvida, André, eu estou à disposição aqui na sequência. Oi, André, obrigado pela pergunta, obrigado, Ricardo. Na mesma linha, Asset Light, né? Eu acho que nós somos uma companhia Asset Light. Então, fizemos a primeira operação em dezembro, de cessão de recebíveis de pró-soluto. A operação foi muito bem sucedida e a gente ainda tem uma carteira residual de pró-soluto. Essa carteira ela cresce ao longo dos meses, porque a gente está num ramp-up de operação. Então, é natural que a gente tenha essa carteira voltando aos patamares anteriores ao longo de 2020 e, a depender de ter o mercado, ter os fundos imobiliários com apetite para comprar esses ativos. A gente tem todo o interesse de continuar analisando, né? Então, a gente fez a operação, a ideia não era fazer uma operação one shot, a ideia era realmente demonstrar a recorrência, a possibilidade de recorrência. Isso aqui traz um elemento importante para os nossos credores, porque ratifica a qualidade do nosso pró-soluto. Então, em algum momento, quando você vê a VSO da direcional, talvez marginalmente aquém de algum outro concorrente, você pode pensar, será que esse pró-soluto da direcional não estava mais conservador? E por conta disso ele consegue fazer uma venda dessa carteira? Então, isso nos faz refletir, nos parece que foi a decisão certa, manter essa carteira conservadoramente, e a resposta para a sua pergunta é sim, temos no nosso planejamento fazer outras sessões, obviamente sempre dependendo, não dá para garantir nada, isso depende do mercado, depende do apetite, mas com a taxa de juros baixa, o investidor ele sempre está procurando por algum retorno diferenciado, carteira muito boa, então, que paga um bom juros, considerando que você está no risco ali da pessoa física, pulverizado, do portfólio, então, por que não fazer mais, né? Perfeito, pessoal, tá super claro. Talvez um follow-up rápido, então, com o que o Ricardo falou. Nesse contexto, a parceria com a Lúcio, a gente não deveria esperar mais parcerias com outros players como a Lúcio para frente, né? Pelo que o Ricardinho falou, né? De querer então, diminuir os minoritários, vocês têm todo o know-how já dentro de casa. Mas no caso da Lúcio em particular, e eu sei que vocês já falaram isso talvez no passado, né? Quando ela foi publicada lá no meio de 20, ali seria, enfim, a Lúcio tem terrenos muito bons que vocês têm acesso com essa parceria. A Riva tem uma tecnologia nova, entre aspas, no sentido de construir média renda, repasse na planta e a distribuição toda da força de vendas. Então, é um ganha-ganha nesse sentido, que ali fez sentido, mas para outros projetos não deveria ser por esse formato, né? Eu estou resumindo mais ou menos bem o que eu entendi. O André, é exatamente isso, você, né, resumiu super bem. Ali na parceria com a Lúcio, né, a gente tem projetos realmente especiais, localizações espetaculares. Acredito que várias pessoas que estão aqui nesse call veem placas em diversos terrenos onde nós fizemos essa parceria com eles. Foram negócios, né, onde a SPE incorporadora vai adquirir esses terrenos via permuta, então o investimento de equity é muito baixo, completamente em linha com o que a gente tem feito aqui no nosso negócio. Realmente, essa é uma parceria que a gente acredita muito e ela tem crescido. A gente já tem, né, depois do momento inicial,
onde a gente fez uma parceria em 6 terrenos, a gente já adquiriu mais 2, então a gente tem dado andamento nessa parceria, mas é bem pouco provável que a gente tenha parcerias nesse formato com outros players, a não ser que seja uma situação realmente bastante especial. Não é foco nosso, né? Você vê que a linha de minoritários se apresentou aí aproximadamente 25% do que teria sido o nosso lucro líquido total aqui na empresa, caso não tivéssemos sócios, né? Então, e a gente tem uma capacidade de execução que, de certa forma, ela entrega um retorno muito superior à remuneração que a gente recebe pelo desenvolvimento desses projetos. Então, é melhor a gente usar essa nossa capacidade para trazer resultado para nós mesmos, né, ao invés de dividirmos esse resultado. Não é nada a ferro e fogo, aqui a gente analisa as oportunidades e as que são realmente especiais a gente segue em frente, como essa com a Lúcio, mas não deve ser uma tendência daqui para frente, não. À medida que os projetos onde nós temos sociedade forem sendo entregues, você deve ver gradualmente essa linha de minoritários tendo uma redução no nosso balanço. E isso é um outro, né, viés, um outro foco de crescimento para a nossa linha de lucro líquido e também para incremento de margem líquida. Perfeito, muito claro, pessoal. Bom dia. Continuando aqui, a próxima pergunta agora vem do Igor, do Santander. Ô, Igor, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. 2 perguntas do meu lado, né? A primeira com relação a Distrato, né? Caiu bem aí, né? 9% da venda. E vocês citaram ali a questão do repasse, né? Que melhorou bem e, por outro lado, também tem a melhoria de processo, né? Então, eu queria entender se pudesse detalhar um pouco de quais as iniciativas, né? Que vocês têm tomado aqui. E a outra pergunta assim, a gente viu, depois desse lockdown aí, algumas prefeituras um pouco mais, se vocês veem, na realidade, né, as prefeituras um pouco mais restritivas no curto prazo, a gente pode ver isso impactando um pouquinho de lançamento no curto, ou obra, assim, alguma coisa de impacto que vocês vejam no curto prazo, ou se não, né, se por conta de ser um segundo movimento, segunda onda, isso não deveria acontecer na visão de vocês. É isso do meu lado. Oi, Igor. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Sobre o Distrato, vou responder essa primeira sua e depois passo a palavra para o Ricardo para ele falar sobre a questão das prefeituras. A gente vem realmente fazendo um trabalho muito intenso. A questão do Distrato sempre foi, para o setor como um todo, um grande ofensor de margens, e a gente vem fazendo um trabalho intenso, né? Primeiro, a gente tem um repasse na planta. Então, a partir do momento que você tem um repasse na planta, naturalmente, quando você faz esse repasse para o agente financeiro, você reduziu ali o risco de distrato daquela unidade que foi vendida. Qual que é o segredo desse negócio? Você reduziu o lead time desse repasse para o agente financeiro. Então, a gente tem tentado aqui usar a tecnologia. Nós temos um time extremamente capacitado, muito experiente nesse ponto, que tem ajudado sobremaneira, muito colaborativo em relação aos processos, a trazer elementos novos e tratar com o agente financeiro de uma forma colaborativa para melhorar para as duas partes. E a gente também mudou alguns processos operacionais do ponto de vista de contratação do nosso contrato que a gente chama de PJ, que é o contrato de financiamento à produção, o que nos ajuda. Então, a gente começou a contratar esse contrato de PJ antes de fazer o lançamento das anuidades, em sua maioria dos lançamentos. Então, se eu lanço sem esse PJ, eu só vou poder repassar para o agente financeiro a partir do momento que eu contratei o PJ. Se eu contratei o PJ e depois lanço, eu começo a repassar numa velocidade maior. Então, algumas ajustes, né, que a gente vem fazendo, e realmente a gente vem atingindo resultados, né, batendo as nossas metas aqui internas, que eram muito desafiadoras para 2020, em relação à redução desse lead time do repasse dessa pessoa física para
para o agente financeiro. O segredo dessa redução está nesse ajuste fino que a gente vem fazendo, com impacto muito relevante. A gente ainda não está satisfeito, esse patamar já é um patamar bem desafiador, mas nós vamos continuar, não vamos parar, não, vamos buscar o melhor ponto possível, o mínimo ponto possível de distrato de uma operação como a nossa. Vamos lá, Igor. Fecha o microfone. Só um segundo. Vamos lá. Com relação ao lockdown, realmente a gente viu, né, uma nova onda aí da Covid muito forte nesse primeiro trimestre, talvez seja o momento mais difícil pelo qual a gente está passando na pandemia, quando a gente analisa a questão de ocupação de UTIs, número de casos diários e tal. A gente tem tido um impacto em função desses lockdowns sim, na nossa operação, principalmente na questão do andamento das obras, tá? Eu diria que em termos de lançamentos e vendas, a gente tem mantido a nossa operação sem nenhum tipo de mudança, então os lançamentos previstos para o trimestre estão sendo integralmente colocados realmente à venda. Vendas também têm vindo num patamar bastante saudável. O primeiro trimestre, ele vamos dizer, tradicionalmente um trimestre mais fraco no ano, o quarto trimestre, em geral, é o mais forte. Agora, a gente vê, tanto do ponto de vista de lançamentos quanto vendas, um crescimento muito expressivo com relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, se formos comparar, né, períodos equivalentes, primeiro TRI de 21 com primeiro TRI de 20, a gente tem visto uma demanda muito, muito mais forte. Então, do ponto de vista de lançamentos e venda, a gente está otimista. Não estou aqui comparando o primeiro trimestre com o quarto trimestre, que eu acho que seria até injusta a base de comparação. O mês de janeiro ele é naturalmente um mês mais fraco, em função de férias e uma série de outras características aí da sociedade brasileira. O mês de fevereiro já foi um mês positivo, e março pode vir a ser o melhor mês da história da Direcional em termos de venda, pelo que a gente tem visto em termos de volume vendido até a data de ontem. Agora, analisando daqui em diante, é difícil a gente dizer, porque hoje a gente está com 100% dos nossos estandes fechados, né? Então, nós estamos operando 100% online, assim como operamos ao longo do segundo trimestre do ano passado. A gente está, né, com a plataforma tudo adaptado para fazermos essas vendas online, mas a gente perde, né, aquele segundo canal de vendas, que é a venda mais tradicional, como visita um apartamento decorado, uma loja nossa e tal. Então, a gente precisa ver como vai ser o comportamento dessa segunda quinzena do mês de março, sendo que a primeira foi muito, muito forte. Mas eu diria que, né, primeiro TRI não deve ser igual ao quarto, mas significativamente acima do primeiro TRI do ano passado. Dando aqui números, né, primeiro TRI do ano passado foram 298 milhões de vendas líquidas, no quarto TRI do ano passado foram, vocês viram aqui agora, quase 520, ou seja, nós vendemos no quarto TRI 70% a mais do que no primeiro TRI. Então, eu vejo um ano de 21 começando bem. Quando, importante deixar claro isso, quando a gente vem para o ritmo de andamento de obras, aí a gente tem tido alguns impactos. Impacto fortíssimo em Manaus, né? Vocês viram o que aconteceu em Manaus aí aproximadamente um mês atrás. Então, Manaus foi uma praça onde a gente teve um impacto muito, muito grande no andamento das nossas obras nesse trimestre. A gente tem tido alguns desafios também atualmente com os lockdowns que foram impostos em algumas cidades, um nível de absenteísmo mais alto e tal. Então, deve-se esperar um ritmo de andamento de obras um pouco mais fraco nesse primeiro TRI. Reconhecimento de receita deve sofrer com isso. A gente deve ter também algum ajustezinho em margem bruta, porque quando uma obra para, os salários continuam incorrendo e tal, e a gente, né, naturalmente tem que reconhecer esse salário que foi incorrido sem o respectivo andamento da obra. Mas vocês vão ver, né, vamos dizer, eventualmente, se há uma queda de receita num trimestre por motivos, né, que não estão sob o nosso controle, naturalmente o nosso REF sobe, e isso aí vai ser reconhecido como receita e resultado nos trimestres subsequentes. Não é algo que, né, nos preocupa quando analisamos aí o longo prazo. Eu acho que o nosso setor tem passado bem pelas crises. Vocês viram no quarto trimestre nossa margem REF subindo, mesmo num cenário, né, onde todas as notícias são aí de incremento de custo. Então, por mais que possamos ter ali algum impacto na DRE específica do primeiro trimestre, a gente está otimista aí com o ritmo de vacinação. A gente acredita que, por mais, né, que gostássemos que isso estivesse acontecendo de forma mais rápida,
vai acontecer, a gente vai ter uma volta à normalidade, nossa estrutura de execução de obra está super preparada, a gente está no melhor momento da empresa do ponto de vista de eficiência, e esse resultado vai ser reconhecido. Então, podemos ter um impacto ali, one-off no primeiro TRI, em função de avanços de obra, e algum impacto em margem bruta em função desses salários que são pagos com a mão de obra sem produzir, faz parte, eu acho que vida que segue, vamos em frente, e aqui realmente eu acho que a gente está num setor que tem conseguido passar de forma extremamente resiliente por esse período dificílimo. Tá ótimo, tá bem claro. Obrigado, Ricardinho, Paim e Paulo. Nossa próxima pergunta vem do Alex Ferraz, do Banco Itaú. Alex, estou liberando seu microfone aí. Bom dia, Ricardinho, Paim, Paulo, obrigado aqui pela apresentação. Estão conseguindo me ouvir? Maravilha. Na verdade, eu tenho uma pergunta aqui do meu lado, mais relacionada aqui à aquisição de land bank, né? Historicamente, se a gente fosse olhar, a aquisição de land bank de vocês se dá muito via permuta, né? Mais de 80% aqui do pagamento é dado via permuta, que está ligado a toda essa estratégia de melhorar o capital de giro, o ROI. Nesse TRI, especificamente, a gente viu uma queda um pouco maior nesse percentual, né? Se não me engano, ficou em 57% do pagamento aqui dos terrenos adquiridos como permuta. É um on-off aqui ou é algum efeito aqui de land bank um pouco mais focado na Riva, que aí eventualmente não tem como fugir do caixa? Se pudesse dar um pouquinho mais de cor nesse ponto. Alex, legal, vamos lá. Realmente esse TRI você observou uma redução aí de aquisição de terreno que tradicionalmente é majoritariamente feita via permuta, mais de 80%, 85% é o patamar, né, de aquisição de terreno que se dá via permuta aqui, historicamente, na direcional. Nesse trimestre houve essa redução para 57%, porém, por outro lado, você deve ter percebido que os terrenos tiveram um custo caindo de aproximadamente 11% do VGV para aproximadamente 9%. Então, o que aconteceu nesse trimestre, sim, foi uma parte importante de aquisição de terrenos foi para a operação de Riva, mas eu não diria que a operação de Riva tem alguma diferença do ponto de vista de necessidade de equity para compra de terrenos, tá? É porque a gente concentrou a aquisição de terrenos na cidade de São Paulo, é uma praça onde a gente, né, vê um espaço para incrementar a nossa operação. Importante ressaltar que a diversificação geográfica é um dos pilares do nosso modelo, eu acho que é uma segurança que a gente tem, minimiza eventuais impactos que a gente possa vir a ter na operação de uma cidade específica, mas a região metropolitana de São Paulo representa menos de 20% dos nossos lançamentos e a gente vê espaço, né, para um incremento da nossa atuação nessa praça. O que eu acho que é a notícia positiva, o que eu vejo em São Paulo é realmente um mercado muito diferente do restante do Brasil, onde a gente continua, né, adquirindo terrenos majoritariamente via permuta, não houve grande mudança nem no custo do terreno, nem na possibilidade de se adquirir terrenos via permuta. Na Praça de São Paulo, em função de um maior volume de players atuando atualmente, também a gente vê uma demanda bastante resiliente, por outro lado, mas a aquisição de terrenos via permuta está mais difícil. A notícia positiva é que, como você pode perceber, a gente tem tido uma maior necessidade de equity, porém nós temos conseguido manter um nível de retorno sobre o capital investido naquele projeto bastante satisfatório, porque o custo de terreno tem caído quando se compra esse terreno com equity. Então, a maior alocação de capital no projeto tem sido compensado por uma maior margem bruta, o que tem nos permitido entregar nesses projetos um nível de retorno bastante semelhante aos retornos que a gente tem quando adquirimos terrenos via permuta. A gente está olhando com muito critério nessas aquisições, a gente tem um land bank bastante robusto, tanto em direcional quanto em Riva, e vamos, né, continuar tendo aí como threshold para aquisição de terrenos e para lançamento de projetos a manutenção desses retornos aí saudáveis sobre o capital alocado. E, por enquanto, tem feito sentido a gente, né, fazer esses investimentos para incrementar a operação em São Paulo. Acredito que não deva ser uma tendência, por um prazo longo, a manutenção desse patamar de aquisição de terreno com aproximadamente aí 57% em permuta, 43% em caixa. A gente tende a voltar para os patamares
que a gente tinha anteriormente, apesar de aí ainda estarmos estudando algumas oportunidades únicas e bastante especiais, onde pode vir a ser, né, importante um uso de caixa para a compra do terreno, mas não deve ser uma tendência. Tá ótimo, Ricardinho, ficou bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Pedro, do Credit Suisse. Pedro, seu microfone está aberto. Credit Suisse. Oi, bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo, Pedro. Opa. Do meu lado, eu tenho duas perguntas. A primeira delas em relação a essa expansão de margem bruta, tanto no trimestre quanto da margem bruta REF, né? Então, o que eu queria entender um pouco melhor, na verdade, é qual que é a dinâmica que vocês enxergam para essa margem bruta, se vocês ainda enxergam que tem mais espaço para ela crescer, ou se, de fato, esse aumento de custos aí que o setor tem sentido deve começar a ofuscar essa expansão nos próximos trimestres. E a segunda pergunta é em relação à dinâmica de geração de caixa. Então, se com o aumento das operações da Riva, a gente deve esperar uma geração de caixa no patamar que a gente viu em 2020 e também se essa expansão das operações de Riva pode acabar assim, impactando de alguma forma na mudança do perfil de dividendos de vocês. Obrigado. Pedro, vamos lá. Realmente a gente teve um quarto trimestre aí, onde eu diria que foi muito positivo, todos os indicadores nossos, né, com melhoras expressivas, inclusive a margem bruta que você citou e a margem REF. Vamos lá, olhando para frente, eu tenho sempre dito isso há talvez uns 2 anos agora, a gente tem tido realmente um ganho de eficiência muito expressivo nas nossas obras e é por isso que a gente tem operado com margens brutas mais elevadas. Agora, como tem sido, né, noticiado e tem sido um dos pontos aí que todos vocês aí que estão nos ouvindo têm demonstrado como ponto de atenção, o aumento de custos de alguns insumos da construção civil, há uma tendência de convergência das nossas margens brutas para um patamar aí entre 33% e 34%, que é um patamar, né, que é o patamar ali onde a gente aprova um lançamento de um projeto e aquisição de um terreno. Então, com o incremento desses custos, parte desse aumento de custos, nós não estamos levando ou trazendo integralmente para um reajuste de preços dos nossos produtos. A gente vai absorver isso com essa gordura que nós temos nas margens brutas da empresa, que tem sido realmente, eu diria, acima da média, inclusive acima dos gatilhos ali que a gente adota para lançamento dos nossos projetos. Vocês devem ver essa margem bruta convergir, sim, para esse patamar de 33, 34. E a margem REF também deve ir convergindo na mesma proporção que a margem, né, reconhecida no nosso DRE também irá convergir. Porém, parte desses aumentos de preço a gente também está repassando de custo, a gente está repassando para preço dos nossos produtos, tanto no segmento do Minha Casa Minha Vida, quanto no segmento da Riva. A gente tem tido oportunidade de incremento de preço de alguns produtos e a gente tem procurado, justamente naqueles onde a gente tem visto uma maior VSO, subir preços aí mensalmente, em alguns casos quinzenalmente, para minimizar esse impacto nas nossas margens brutas decorrente do aumento de custo dos insumos. Mas deverá haver uma convergência da margem bruta para esse patamar, que a gente já tem dito há algum tempo. Eu não vejo a gente operando abaixo desse patamar, acho que a operação deve girar nesse nível aí, 33, 34, mas eu acho que é natural. Agora, por outro lado, com a continuidade do crescimento da nossa operação, continuidade do crescimento da nossa receita e, ao longo do tempo, também uma redução da participação da linha de minoritários no nosso balanço, o que a gente, né, vai procurar fazer é essa redução de margem bruta esperada e que a gente tem, né, sempre falado que deveria acontecer em um determinado momento, acreditamos que vai acontecer agora, já nos próximos trimestres, a gente vai buscar, né, compensar também com uma diluição das demais despesas, principalmente comerciais e uma parte em G&A que nós temos aqui na empresa, para outra parte na linha de minoritários, para termos o menor impacto possível na nossa margem líquida e para termos, mesmo assim, uma continuidade do incremento do nosso ROE
que é uma das métricas aqui, né, em cima da qual a gente é realmente obsessivo e a gente vai buscar entregar cada vez mais valor para o nosso acionista. Então, não acreditamos que essa redução de margem bruta, que é uma tendência ao longo dos próximos trimestres, vá significar qualquer mudança que não seja esperada na operação e que a gente já não tenha, né, vindo falando com vocês ao longo dos últimos trimestres. Sobre geração de caixa, Pedro, a gente tem, de fato, você tem toda a razão, o ramp-up da nossa operação de Riva, né? Que toda operação em ramp-up, ela consome caixa, ela queima caixa. Só que a gente tem aqui no conglomerado, né, no nosso grupo econômico, a gente tem a Riva, que vai ser o nosso driver de crescimento, que consome caixa, mas a gente tem a nossa vaca leiteira, né, nessa nossa cash call direcional, que vai continuar gerando caixa. Então, no consolidado, a gente vai gerar menos caixa em 2021 do que nós geramos em 2020, mas a gente continua gerando caixa em 2021, né? Então, dentro do nosso business plan, a gente prevê uma geração de caixa que não é muito expressiva ao longo de 2021, e esse dinheiro, essa geração de caixa que vem mais forte da direcional, vai alimentando a queima de caixa que acontece na Riva, né? Então, acho que podemos esperar, o negócio é tradicionalmente gerador de caixa, vai continuar gerando caixa, nosso track record é extremamente favorável, a gente pode perceber, mesmo nas mudanças de modelo de negócio, a gente continuou gerando caixa. Então, acho que vai continuar gerando um patamar menor do que 2020, porque faz todo sentido para bancar esse crescimento da Riva, mas gerando caixa. Um ponto, Pedro, só complementando o que o Paim falou, a gente, né, tem ainda essas oportunidades das quais a gente tem, né, não tem deixado passar, de monetização de alguns ativos quando essa monetização faz sentido. Então, nós fizemos uma operação no quarto trimestre, nós temos a possibilidade, né, de entrada de um eventual sócio nesses projetos onde a gente tem uma parcela de equity muito grande alocada, onde a gente tira esse equity desse projeto que eu citei para vocês, pode ser que a gente venha fazer alguma coisa, a gente tem sempre a possibilidade de monetização de recebíveis que nós temos aqui na empresa. Então, vamos dizer, apesar da expectativa de geração de caixa recorrente, claro, ser inferior a de 2020, porque o nosso negócio consome capital quando ele está, né, num processo de crescimento, a gente não pode esquecer dessas oportunidades que eu acredito que a gente tem sido muito bem sucedido em capturar, gerando caixa e aí sim, né, mantendo um retorno do capital para o acionista sem deixar capital ocioso no balanço da empresa. Então, essas são oportunidades, não dá para ter certeza se nós vamos optar por seguir em frente ou não, vai depender muito do custo, e aqui a gente faz muita conta, não é uma necessidade, a gente está muito pouco alavancado, mas são oportunidades que, quando fazem sentido, a gente realmente não deixa passar. Então, vocês veem, o ano passado, né, foi um ano atípico e nós tivemos um payout, desconsiderando aqui recompra de ação, de 120 milhões de reais, que foi praticamente o mesmo patamar de lucro líquido que nós tivemos. Então, eu acredito que tem sido muito bem sucedido na devolução do capital que não está sendo usado na operação para o nosso acionista, e nós não vamos segurar capital desnecessário na nossa operação. Tá ótimo, pessoal, bem claro. Obrigado. Pessoal, nossa próxima pergunta é do Marcelo Mota, do JP Morgan. Obrigado, Paulo. Bom dia, pessoal. É uma pergunta, mais um follow-up também do que o Ricardinho comentou aí sobre essa possível venda, ou vamos dizer, um stake aí nesse land bank que está adquirido em caixa. Queria entender, enfim, poderia ser o tamanho disso, impacto no P&L, né? Se não me engano, o próprio P&L desse TRI, você teve ali a linha de outras despesas operacionais, já veio positiva, teve um pouco da questão da venda da carteira de crédito também. Então, só entender qual que poderia ser o impacto aí em caixa e P&L, se você puder abrir alguma coisa aí né, do que está sendo negociado. Obrigado. Mota, eu vou só fazer uma última ressalva ainda,
relativa à pergunta do Pedro, né? Então, nós estamos sim buscando tornar o nosso negócio asset light, devolver capital não utilizado para o acionista, mantendo uma estrutura extremamente conservadora quando a gente analisa a alavancagem. Então, se vocês viram que nós pagamos 100% do lucro, um pouco mais, em dividendos, e terminamos o ano exatamente com a mesma alavancagem que tínhamos no fim de 19, que é em torno de 7% do patrimônio líquido da empresa, que na nossa visão, dadas as condições atuais, né, de custo de dívida e principalmente o trabalho eficiente que nós fizemos aqui em alongamento da nossa dívida, acaba sendo até um pouco abaixo do nível ótimo aí da nossa estrutura de capital, quando a gente está buscando ali conservadorismo, mas com uma certa alavancagem para maximizar o retorno. Então, esse conservadorismo vai ser mantido e ainda assim a gente vê a possibilidade, né, de ter essas oportunidades, uma das quais você acabou de citar, que a gente está estudando. Eu até acho que é um pouco cedo, eu não gostaria de dizer exatamente qual vai ser o tamanho dessa operação, ele pode variar, tá, dependendo do stake que a gente estiver negociando, mas pode sim haver uma geração de caixa importante decorrente dessa venda, que pode acontecer ou não. Então, um dado que eu acho que é um pouco cedo para contar com ela, eu não gostaria de dar tamanho da operação, até porque a gente pode vender 20%, 50%, né, pode variar dependendo do que a gente achar que faz mais sentido no contexto do negócio. Então, pode ter uma maior ou menor geração de caixa, assim como podemos tocar o projeto dentro da direcional. Com relação a essas operações do quarto trimestre, acho que é bem legal citar que o que a gente teve, né, de ganho nessa operação de venda de participação foi praticamente o mesmo montante que a gente teve de custo de estruturação e da taxa de desconto que nós tivemos na venda desses recebíveis. Então, se você observar, a gente teve um ganho na linha de outras receitas, que quando a gente exclui, né, 3 milhões de impacto não recorrente ainda de despesas relativas ao IPO de Riva, a gente teria tido uma linha de outras receitas positiva ali entre 5 e 6 milhões, que é praticamente o mesmo montante que nós tivemos de taxa de desconto nessa operação de venda de recebíveis, que a gente citou ali na linha de outras despesas financeiras, me desculpe, em torno de 7 milhões de reais. Então, a venda desse projeto praticamente zerou ali o custo, né, de se trazer esses recebíveis a valor presente no processo de venda. Então, diria que o impacto foi praticamente zero e no nosso quarto TRI foi realmente um resultado que vocês viram aí recorrente no lucro líquido, uma operação zerou a outra. Olhando para frente, pode sim haver um impacto tanto de geração de caixa quanto, eventualmente, de reconhecimento de um ganho na venda desse projeto, mas eu não diria que é um ganho tão expressivo, não. Acho que o maior impacto positivo disso aí é realmente trazermos um capital para remunerá-lo mais adequadamente na nossa operação, do que deixando esse montante de capital grande alocado num terreno que foi pago em equity há bastante tempo atrás. É uma oportunidade que a gente também, em fazendo sentido, vai aproveitar. Só não queria passar realmente o montante, porque ele ainda não está definido, ainda não é público, tá, Mota? Não faz sentido. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Nossa próxima pergunta vem da Cristiane da Empíricos. Cristiane, estou liberando o seu microfone aqui. Olá, tudo bom? Estão me ouvindo? Agora sim. Bom, a gente tem visto no mercado vários eventos ultimamente de cisões, IPO de subsidiárias, tem sido uma tendência para até valorizar melhor algumas operações que às vezes estão dentro das operações e a gente não consegue, o mercado não avalia todo o potencial que elas têm. Eu queria saber se a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido. A gente vê o crescimento da Riva, a importância dela, né, enfim, realmente tem evoluído muito de forma forte. Teria alguma possibilidade da gente ver um evento nesse sentido, que pudesse destravar valor? Vocês estudam isso para o futuro? Cristiane, obrigado pela sua pergunta. Eu tinha até visto que você já tinha mandado aqui no chat, eu ia falar nos meus comentários finais, mas foi legal que você teve a oportunidade de fazer a pergunta.
Vamos dizer, a gente aqui está sempre estudando oportunidades que gerem valor aí para o nosso acionista, né? A gente chegou a dar andamento num processo de listagem da Riva, que no final das contas acabou não tendo, né, uma conclusão. Nós temos hoje 100% da Riva na Direcional, é uma subsidiária integral nossa. A gente vê uma geração de valor muito, muito grande nesse negócio. Eu acho que ali realmente tem uma oportunidade bastante diferenciada. Nós vamos aproveitar essa oportunidade. Agora, com relação, né, a uma eventual nova listagem, ou trazer um sócio, ou mantê-la embaixo de Direcional, são conversas que a gente né, sempre tem, a gente sempre analisa oportunidades, sempre tem essas discussões a nível de conselho também e tudo. A gente está estudando. Caso, né, exista alguma possibilidade que a gente acredite fazer sentido e gerar valor para o nosso acionista e também para a operação de Riva, né, rodar ali independente e tal, a gente pode vir a fazer algum negócio, a tomar alguma decisão, mas pode ter certeza que caso alguma dessas análises, né, venha a fazer sentido, a gente vai né, avisar o mercado no momento, deixar todos informados a respeito disso, né, uniformemente. No momento atual, a gente, né, não tem nada em andamento que justifique qualquer tipo de comunicado, qualquer tipo de anúncio. A gente está sempre analisando, assim como analisamos, né, eu falei aqui, a venda da participação numa SPE, a monetização de recebíveis. Então, todas essas operações que têm gerado um valor, e eu acredito que tem nos diferenciado no setor e tem acelerado esse processo, né, nosso de incremento, né, do retorno, do ROI aqui na nossa operação, a gente está analisando. Eu vejo, sim, Riva como sendo uma grande geradora de valor no longo prazo, e a gente vai analisar possibilidades também, estamos sempre analisando que possam eventualmente vir a fazer sentido no futuro. Tá bom, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mota, do JP Morgan. Marcelo, seu microfone está liberado. Desculpa, na verdade eu só tinha esquecido de baixar a mão aqui, falha minha, gente. Ok, então, obrigado. O próximo, então, é o Bruno, do Banco Bradesco. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pela apresentação. Vocês me ouvem bem? Sim. Não sei se é cedo ainda, Ricardinho, mas se você podia falar um pouco como é que está a adesão aí do Poupança Mais da Caixa, se vocês têm sentido isso ganhando tração já, e em termos de processo de aprovação, como é que vocês têm sentido a exigibilidade de renda, se a régua deles para o Poupança Mais está muito diferente da outra. No fim do dia, eu quero saber quanto que eu posso esperar que o Poupança Mais seja relevante e ajude na velocidade de vendas e na aprovação de clientes. Bruno, o Poupança Mais, né, foi anunciado mais recentemente pela Caixa. Ele já era uma operação que estava em vigor tanto para Itaú quanto para Bradesco. Ele mesmo no caso da Caixa, um comprometimento de renda, né, em relação à parcela, permitido para a parcela, mesmo com uma redução em relação aos 30% que existe na tabela SAC, na taxa, vamos dizer, TR+, deu um ganho aí de capacidade de compra para o nosso cliente superior a 10%, chega perto de 14%. Então, na nossa visão, é um programa, um processo altamente gerador de valor. Eu acho que é um modelo, um formato de financiamento que para o banco é uma segurança, porque ele trava o spread e ele traz um ganho de poder de compra nos patamares atuais de Selic, né, onde a poupança está rendendo 70% da Selic, muito, muito expressivo. Então, a gente tem sim notado o incremento da operação nossa em Poupança Mais junto à Caixa. Eu acho que é uma tendência, né, de continuidade do crescimento, até porque no momento que ele foi anunciado, a gente já tinha diversos clientes aprovados em outras linhas disponíveis naquele momento. Eu acho que é um crescimento gradual que vai acontecer, mas a gente tem visto, né, realmente, em função desse ganho de capacidade de compra importante, uma procura grande pelo produto, e eu acredito que a Caixa vai vivenciar aí uma demanda muito, muito forte pelo produto Poupança Mais, assim como os bancos privados têm vivenciado. O ponto que nós temos que monitorar aqui nesse tipo de produto
é justamente qual vai ser o ritmo, né, de escalada da Selic, porque à medida que a Selic sobe, também sobe o valor aí da primeira PMT no Poupança Mais e, de certa forma, você vai tendo uma perda de ganho da capacidade de compra à medida que a Selic é incrementada. Mas eu acho que é um formato de financiamento extremamente saudável e é uma tendência. Eu acho que é uma tendência do mercado imobiliário migrar para essa linha. Claro, se Selic se mantiver aí até num patamar, vamos dizer, próximo de 5%, alguma coisa nesse nível. A partir de 5, 6, eu acredito que aí já perde um pouco a atratividade, e a não ser que haja, né, um retorno, no caso da Caixa, do patamar de comprometimento de renda permitido com a PMT do financiamento para próximo dos 30%, que é o que ela tem na tabela SAC. E aí você teria novamente um ganho de poder de compra bastante expressivo, e que eu acho que pode fazer uma diferença muito grande. Então vamos ver qual vai ser, né, o comportamento e as premissas que a Caixa vai adotar ao longo do tempo nessa curva aí, né, de aprendizado, nessa nova modalidade do Poupança Mais, que é muito interessante para o setor. Por enquanto tem sido mais concentrado na Riva ou no Casa Verde e Amarela, ou está sendo igual? Bruno, a minha dúvida no fim é se pode aumentar o percentual de repasse na planta na Riva, né? Que hoje é menor. Com certeza, eu acho que com certeza vai aumentar o percentual de repasse na planta na Riva. A gente chegou a ter, né, no início da operação de Riva, como premissa aí que Riva teria aproximadamente 50% das unidades repassadas na planta. Hoje, Riva está com mais de 70% de repasse na planta dos clientes que adquirem um produto Riva. Isso minimiza a necessidade de capital nesse ramp-up da operação de Riva, o que é bastante positivo também aqui para a gente. E certamente esse produto Poupança Mais, principalmente no momento atual, né, onde existe uma perspectiva de aumento da Selic, que eu repito, não acho que vai impactar o mercado imobiliário, nem o custo do crédito imobiliário, quando a gente analisa o TR+, é claro que o Poupança Mais impacta, mas eu não acho que vai ter qualquer tipo de trauma no mercado imobiliário, uma Selic aí até algo entre 5 e 6, nós temos conversado muito com os bancos a esse respeito, não tem perspectiva de mudança de custo do crédito imobiliário, mesmo com essa perspectiva de incremento de Selic, desde que a curva de juros fique mais flat, o que eu acho que é saudável. Então, certamente esse patamar de repasses de Riva, né, na planta mais elevada é fruto das condições atuais de financiamento, e mesmo na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, onde a gente tem produtos direcional, né, destinados a clientes com renda superior a R$4 mil, que se enquadram na faixa 3, eu diria que a faixa 3 ela deixou de existir, né, Bruno? Ela existe, mas o custo dela é muito superior ao custo, né, da linha de funding SBPE ou mercado, né? Então, a faixa 3 ela é uma possibilidade, mas que, na prática, ninguém opta por ela, dadas as condições muito mais benéficas quando a gente analisa essas condições, seja o Poupança Mais, seja o IPCA Mais, que tanto Caixa quanto os bancos privados têm oferecido. Então, mesmo na faixa 3, em produtos direcional, onde o repasse acontece na planta, o funding para o financiamento desse cliente tem vindo majoritariamente do segmento fora do programa Casa Verde e Amarela. Tá ótimo. Obrigado. Bem, pessoal, a gente chegou na nossa última pergunta. Eu agradecer a participação de todos, pedir desculpa novamente, eventual falha nossa aqui, logística, e passar a palavra para o Ricardo para as declarações finais. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. A gente está realmente bastante animado com o resultado, né, que conseguimos entregar no quarto trimestre, e é bastante gratificante a gente ver que todo o esforço que a gente tem feito aí ao longo dos últimos anos, num setor onde o ciclo é muito longo e que os resultados demoram a aparecer, então exigem do nosso lado aqui bastante resiliência para acreditar no que está sendo feito e persistir nesse caminho, né, e os resultados têm ficado aí bastante nítidos ao longo dos últimos trimestres, então eu diria que é muito gratificante, uma equipe que está aqui conosco e que confia e tem trabalhado de forma extremamente árdua para, né, permitir que nós entreguemos esse resultado, mesmo num ano dificílimo e cheio de surpresas, como foi o ano passado. Então, eu diria que a gente está muito, muito satisfeito com o resultado que foi possível entregar ao longo de 2020.
Estamos também aí bastante otimistas para 2021. Eu acho que é um ano, né, com as perspectivas bastante positivas, apesar de termos aí, né, esse desafio ainda da segunda onda e torcermos para que essa vacinação aconteça o mais rápido possível, para que a nossa economia possa voltar ao normal o quanto antes. Temos um primeiro trimestre bastante desafiador, bem mais desafiador do que o quarto trimestre do ponto de vista de impacto nas nossas operações, principalmente na evolução das nossas obras. Mas esse é um impacto, né, que para nós atualmente já é bastante mais claro, é um impacto não recorrente, one-off, com o qual a gente tem que lidar. A gente precisa entender a necessidade realmente de, né, contribuir aí para a redução dos impactos dessa pandemia na nossa população, que tem sofrido bastante, e quando olhamos para frente, estamos sim bastante animados, otimistas com o nosso setor, com o cenário macroeconômico e o impacto desse cenário macroeconômico no mercado imobiliário, e também com a nossa operação, que está no melhor momento aí dos últimos anos da Direcional, em termos de eficiência, de estar realmente muito na mão, e a gente, né, tem visto a possibilidade realmente de mudar os rumos da empresa de forma bastante ágil, com reflexos bastante rápidos nos nossos resultados. Então, esse é o caminho que a gente vai continuar trilhando. Eu queria, né, agradecer realmente o apoio e o suporte que temos tido aí dos nossos acionistas e esperamos continuar entregando resultados cada vez mais sólidos nesse caminho, né, que a gente tem deixado bem claro para vocês que a gente tem trilhado. Então, obrigado e um bom dia a todos.